A trilogia de Homem-Aranha com Tom Holland, sucesso de crítica e de público, isso é incontestável. Os filmes vêm tendo uma qualidade realmente fantástica em termos até de produção e até em termos de alguns vilões que são apresentados. Mas, apesar de todo esse sucesso, será que realmente o personagem é perfeito? Do meu ponto de vista, eu acho que ele cometeu diversos vacilos, sim, ao longo desses 3 filmes. E a gente vai comentar sobre isso depois da vinheta. Olá, amantes da sétima arte e cinéfilos de plantão, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo muito certo. Edson Santos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal, desta feita para o nosso quadro Opinião, os vacilos do Homem-Aranha de Tom Holland. É inquestionável, tá? Eu não vou aqui levar em consideração o sucesso que os filmes do Homem-Aranha do Tom Holland fizeram e vão continuar fazendo, até porque é um personagem que a Sony tem nas mãos, que é muito rico. Você colocar qualquer outro ator para fazer o papel do Homem-Aranha, com toda certeza vai cair nas graças do público e da crítica. Prova disso é que os 3 primeiros filmes feitos lá atrás com o Tobey Maguire foram sucesso de crítica e de público. Os 2 filmes feitos, né, com Andrew Garfield também foram sucesso de crítica e de público. E quando o Tom Holland assumiu a batuta do personagem, isso ele aparece no filme do Capitão América Guerra Civil em 2016, literalmente todo mundo abraçou. Por quê? Porque se pensava que com a mudança de mais um ator fazendo o personagem, iria se cansar, o personagem não teria mais o que dar. Lê do engano, tá aí a prova e o resultado que foi feito com relação à sua aparição, e em 2017 a gente tem aí o seu primeiro filme, que é Homem-Aranha de Volta ao Lar. Mas no meu ponto de vista, o filme pode ser até interessante em termos de narrativa ou até de interpretações, porque eu gosto muito do Tom Holland, tá? Quero deixar isso bem claro, não tem nada contra. Ele é um grande ator, um cara jovem, mas que está mostrando para que veio, e isso, sem sombra de dúvidas, pesa muito no quesito da qualidade de sua interpretação com relação ao Homem-Aranha. O que eu reclamo é que, neste primeiro filme, os vacilos que ele cometeu, para mim, são imperdoáveis. Poxa, você tem novamente aqui ele dependendo da figura do Tony Stark. O Tony Stark oferece a ele um uniforme com tecnologia de ponta, algo insuperável. Ele se transforma num super ser, ele se transforma num super Homem-Aranha, transforma-se num homem, numa aranha de ferro, inclusive. Então, assim, isso para mim já foi um exagero. Tudo bem, você pode dizer, mas isso existe nos quadrinhos. Tranquilo. Vamos aos vacilos, que eu acho que isso é um dos vacilos no que se refere à presença do Tom Holland como Homem-Aranha. O primeiro vacilo dele é justamente essa dependência do Homem de Ferro. Toda hora, Sr. Stark, eu vou para os Vingadores, Sr. Stark. Isso para mim cansou. Eu acho que não havia necessidade para isso. E você tem a presença justamente de Robert Downey Jr. dando um suporte, quando na realidade ele tem quase mais exposição que o próprio Tom Holland, porque ele está sempre à sombra nesse sentido. E essa dependência, para mim, torna-se muito exagerada, desnecessária. Ok, mostrasse o Tony Stark no começo, algumas orientaçõezinhas e tchau. Mas nos momentos mais cruciais, ele é socorrido pela presença do Homem de Ferro. Exemplo do vacilo principal, vou dizer agora. Quando ele vai salvar, né, aquele navio que está dando aquele passeio com os turistas, e que por vacilo dele também, o raio parte literalmente a embarcação ao meio, e ele desesperado não sabe o que fazer, e agora vai lá, fica no meio do barco jogando as teias para segurar ou tentar juntar suas partes, lembrando justamente aquela cena do filme do nosso querido Tobey Maguire em Homem-Aranha 2, quando ele está segurando o trem e começa a jogar teias para segurar o trem. Ali é uma cena, sabe, impecável. Já que não, o cara tá no desespero, ele tá nem sequer aguentando mais segurar. E aí vem o Tony Stark, o Homem de Ferro, junta, solda e resolve o problema. Salvou o dia. E aí o que ele é punido? Tira o uniforme dele. Bom, temos a presença aqui do vilão que eu achei sensacional, porque é mais um ator de peso, que é o Michael Keaton, fazendo o papel do Abutre. Tá perfeito. E ao mesmo tempo, com a presença do Abutre nesse filme, a gente percebe também o peso que é a presença de grandes atores. Mesmo assim, o Tom Holland não se intimida. Há um momento na cena quando ele descobre que o pai da Mary Jane, que é a garota que ele está apaixonado, né? Todo tempo, toda hora é Mary Jane para lá, Mary Jane para cá, mas enfim. E ele descobre que é o Abutre, que está ali
como pai, sendo o pai dela. E nesse momento o Abutre também sabe que ele é o Homem-Aranha. E os dois, quando estão no carro, né, na hora que ele vai levar a filha para a formação, para a festa de formatura, ele tem um diálogo que é sensacional. Os dois ali estão pau a pau. O Tom Holland realmente tem uma atuação magistral, não deve nada à qualidade de atuação do Michael Keaton. Os dois estão muito bem equiparados e a cena é inesquecível. Outra cena também que eu acho muito importante e é referência a quadrinhos direto, é quando ele descobre o local do esconderijo do Abutre, vai lá, tem um pau com ele, os dois brigam, o Abutre consegue fugir, destrói todo o arsenal, né, destrói todo o depósito que ele está, o depósito, os escombros caem em cima do Homem-Aranha, ele fica, socorro, alguém me acuda, pelo amor de Deus, socorro, socorro. E aí, dado momento, ele para, vê uma poça de lama lá, sua imagem refletida, começa a refletir também, junta força, se levanta e diz, agora eu vou pegar o cara. E ali, para mim, foi emoção pura, porque ele demonstra que é o super-herói que ele merece ser. Só que tem, né, a referência de quadrinhos é porque tem no quadrinhos uma cena idêntica a essa, que você fica impressionado com a qualidade da veracidade, dada justamente a interpretação do Tom Holland. Bom, aí nós chegamos ao segundo filme, que é justamente lançado em 2019, se não me falha a memória, 17 e 19, exatamente, 2019, que é Homem-Aranha Longe de Casa. Desta feita ele tá com seus amigos do colégio, vão para uma excursão na Europa, e nessa excursão ele tá, acho que em Veneza, e lá em Veneza começa a aparecer monstros gigantescos, destruindo tudo. Aí ele vai tentar salvar o dia e comete mais atrapalho do que já se viu na vida. É aí que aparece, né, o Mistério, o personagem, vivido magistralmente pelo Jake Gyllenhaal, fantástico, e salva, elimina aparentemente todo o terror que está acontecendo e salva o dia. E o coitado do Homem-Aranha fica chupando o dedo porque não conseguiu ser um Homem-Aranha de verdade. Mais um vacilo dele. E aí, novamente, você tem a presença de um grande ator fazendo um grande vilão e também conta com a presença de mais outro ator de peso, que é Samuel Jackson, fazendo a interpretação do Nick Fury. Novamente, Tom Holland não está sendo creditado e capaz de segurar um filme sozinho. Sempre tem que ter atores de peso para compensar não a sua insegurança, mas acho que a própria insegurança da personagem, que aqui e no primeiro filme é muito mal colocado. Eu não acho isso justo para um personagem de peso como é o Homem-Aranha. A outra questão também, no embate que ele tem com o Mistério, ele termina revelando quem é o Homem-Aranha para todo mundo, por um vacilo também do próprio Peter Parker. É isso que eu estou me referindo. Então, assim, os filmes, se você for parar para analisar com calma, com paciência, você vai entender justamente o que eu estou me referindo nessas questões, desses vacilos que o personagem passou sem necessidade nenhuma. Até agora ele não amadureceu. Chegamos no segundo filme e ele não cresceu. Vamos para o terceiro filme, Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Aí você tem a presença dos dois Homem-Aranhas, Tobey Maguire e o Andrew Garfield. Você tem a presença de mais 6 personagens que são os inimigos, Dr. Octopus, Lagarto, você tem o Duende Verde e tantos outros para preencher mais ainda e chamar a atenção do público. E você tem ainda de quebra a presença também, sabe, de outros personagens que vão somando a essa fila desnecessária. Você tem justamente aí a participação desses vilões e que não levam a nada novamente. E isso fez com que o filme tivesse a grande audiência em consequência do peso da presença de todos esses personagens que entraram aqui na fila, tá? E aí de quebra você tem a perda, a morte da Tia May, que foi o foco principal, e aí é quando sai a frase, né? Grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. Tem também a ideia absurda dele, porque ela morre por conta de um vacilo dele. Ele quer transformar os vilões em bonzinhos. Vilão é vilão, gente. É um vacilo tremendo. E outro vacilo também que eu tinha esquecido. Ele vai até o Doutor Destino. Ele vai até o Doutor... meu Deus, como é o nome do Doutor? O Mago, não, o Mago dos Magos. Nossa, Doutor Estranho. Vai até o Doutor Estranho para pedir ao Doutor Estranho que todo mundo esqueça quem ele é. Porque ele já fez muita merda. Desculpa a expressão, já saiu. E aí, vê aí se você pode. Não, mas quem é que... Todo mundo. Não, fulano não pode, tá? Aí ele atrapalha toda a magia, todo o feitiço, dá errado. E aí, ó, você falou por quê? Porque ele queria ir para a faculdade, né? E a faculdade, ele acha que por ser amigo das pessoas e conhecerem que ele é o Homem-Aranha, ele acha que vai prejudicar
E não é por conta disso que eles não estão sendo convidados, convocados para fazer parte da faculdade. E aí o Doutor Estranho fala para ele, olha, vai falar com a diretora. Você chegou a falar, não falei, e você me faz fazer um feitiço sem ter falado com a diretora. Quer dizer, você tem mais um ator, mais um personagem enchendo a tela e percebendo mais um vacilo que o próprio Homem-Aranha comete, que é atrapalhar o feitiço, e nesse atrapalho chegam justamente os vilões e os Homens-Aranhas dos outros universos. Tá armada a confusão. E aí no final de tudo, ele ainda, né, quando a morte da Tia May acontece, que é provocada pelo Duende Verde, ele vai se vingar do Duende Verde com raiva, com vontade de matar. Ele deixou sangue nos olhos, como se diz, e quem empata ele de fazer essa besteira é justamente o Homem-Aranha do Tobey Maguire. É outro vacilo. Aí ele desesperado, não, Doutor Estranho, por favor, apague todo mundo, faça com que eu não me esqueça. É o desespero que causa. Então são esses vacilos que acontecem ao longo de toda a narrativa que eu não gosto, que para mim prejudicam muito e não deixam ele ser o personagem realmente que ele é. Então foram necessários 3 filmes para que o Peter Parker, o Homem-Aranha de Tom Holland, pudesse mostrar para que veio. E ainda vamos esperar o 4º filme, onde vai ter o Hulk, onde vai ter outros personagens que vão somar a essa quantidade de exposição, porque Tom Holland sozinho e com um vilão interpretado por um ator não muito conhecido, não pode carregar o filme nas costas. Pensem bem no que eu estou dizendo e verifique se eu tenho razão ou não. Se você gostou do nosso comentário ou não gostou, deixa aqui embaixo o seu comentário, por gentileza. Pode criticar, não tem nenhum problema não, tá? Agora, logicamente, com respeito. Combinado? Raciocine no que eu falei e deixa aqui embaixo os comentários. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e principalmente deixa o teu like, o teu joinha, o teu ok. Combinado então? Tô saltando fora. Nos encontramos com todas as vezes no próximo vídeo. Para todo mundo, forte abraço. Bye bye, sou Long. Auf Wiedersehen para você. Obrigado, gente.